Imagine viver em um mundo onde portais se abrem, monstros saem para destruir tudo, e o seu trabalho é entrar lá sabendo que pode não voltar. Agora imagine fazer isso sendo oficialmente o caçador mais fraco de todos, aquele que ninguém quer no time e que serve mais como peso extra do que ajuda real. Enquanto outros brilham com poderes absurdos, ele mal consegue sobreviver a uma luta básica. Cada missão é uma roleta russa, cada dungeon parece a última, e mesmo assim ele continua entrando. Não por épica, mas porque desistir também não é uma opção muito melhor. Nesse universo onde força é tudo, fraqueza não é romântica, é sentença de morte. Os monstros são enormes, os ambientes são sombrios, e a sensação constante é de que algo vai dar muito errado a qualquer segundo. E dá, mas é exatamente quando tudo parece perdido que algo estranho acontece. Algo que não deveria existir. Algo que muda completamente as regras do jogo. E quando as regras mudam, até o jogador mais fraco pode virar o perigoso. Essa não é uma história comum de poder ganho por sorte ou talento escondido. É uma escalada lenta, estranha e até desconfortável de assistir no começo, porque você sabe que aquela injustiça inicial não está ali por acaso. A pergunta é simples, mas assustadora. Como alguém que mal sobrevivia a uma dungeon virou uma ameaça que ninguém consegue parar? Antes de tudo, é preciso entender o mundo onde solo leveling acontece, porque aqui a normalidade foi jogada no lixo. Faz tempo. Portais começaram a surgir pelo planeta, conectando a Terra a dungeons cheias de monstros nada amigáveis. Para lidar com isso, pessoas despertaram poderes e passaram a ser chamadas de caçadores, divididos em ranks que basicamente dizem quem manda e quem só atrapalha. Quanto mais alto o rank, mais respeito, dinheiro e chances de sair vivo. Quanto mais baixo, mais perigo e opções. Esse sistema virou parte do cotidiano global, com guildas, missões e caçadores tratados como celebridades ou descartáveis. É nesse cenário nada justo que nossa história começa. Um mundo onde força decide tudo, estatísticas definem valor e ninguém espera milagres. E é exatamente aí que a coisa começa a ficar interessante. Sandu é oficialmente conhecido como o caçador mais fraco da humanidade. Um título nada glamouroso e extremamente perigoso. Seu rank é tão baixo que ele entra nas dungeons já aceitando que vai sair machucado. Se sair, enquanto outros caçadores exibem poderes chamativos, ele comemora quando consegue não quebrar um osso. Sua força é baixa, sua resistência é pior ainda, e sua reputação não ajuda em nada. Mesmo assim, ele continua indo para as missões. Não por orgulho ou heroísmo, mas porque contas chegam todo mês cada dungeon. Para Jinwoo, é um teste de sobrevivência básica. Ele conhece bem o medo, a dor e aquela sensação constante de estar no lugar errado. Os monstros são mais fortes, os aliados nem sempre confiáveis, e o erro custa caro. Ainda assim, ele se esforça para não ser um peso morto para o grupo. Seu maior talento é saber quando recuar, algo que ironicamente mantém ele vivo. Enquanto o mundo valoriza poder bruto, ele sobrevive com e muita sorte. Mesmo sendo tratado como descartável, Jinwoo nunca perde totalmente a humanidade. Ele pensa na família, no hospital, nas responsabilidades que ninguém mais vai assumir por ele. Isso torna cada decisão mais pesada, porque desistir não é uma opção simples. O problema é que o mundo das dungeons não se importa com boas intenções. E quando uma missão aparentemente simples aparece, ele aceita sem imaginar que está prestes a no pior pesadelo possível. A dungeon dupla surge como uma oportunidade comum, mas rapidamente se revela algo errado. Portas secretas, estátuas gigantes e uma atmosfera que grita perigo desde o primeiro passo. As regras ali são diferentes, e quem não percebe isso rápido, paga o preço. Um a um, os caçadores começam a cair. O pânico toma conta. Decisões erradas são feitas. E fugir deixa de ser uma opção de Jinwoo. Entende rápido demais que aquele lugar não perdoa a fraqueza. Quando a situação chega ao limite, ele se vê diante de uma escolha cruel: abandonar os outros e tentar sobreviver, ou ficar e enfrentar algo impossível. Pela lógica do mundo, ele deveria correr. Pela lógica da sobrevivência, também. Mas Jinwoo decide ficar. Não porque acredita que pode vencer, mas porque alguém precisa tentar ganhar tempo. É uma silenciosa, pesada, extremamente humana. É nesse momento que o caçador mais fraco chega ao fundo do poço. O corpo falha, a dor se acumula e a morte parece certa. Mas em vez do fim, algo inesperado acontece. Algo que ninguém mais vê, algo que só alguém que chegou ao limite absoluto poderia receber. E é exatamente aí que tudo começa a mudar. Quando Jinwoo acorda, ele não está em um hospital comum, nem um final feliz tradicional. Na frente dele surge algo impossível, uma interface que ninguém mais consegue ver. Missões, recompensas, penalidades e um sistema que trata a vida como um jogo cruel. O detalhe mais absurdo é que agora ele pode ficar mais forte. Não amanhã, não depois de anos, mas imediatamente. Para alguém que sempre foi fraco, isso não parece um presente, parece uma pegadinha mortal. No começo, tudo é estranho e até o corpo dói. Os exercícios parecem punições, e cada falha tem consequências reais. Só que, diferente de antes, agora existe progresso. Cada batalha vencida gera crescimento visível. Cada erro ensina algo novo. Jinwoo começa a perceber que aquele sistema não foi feito para proteger ninguém, mas se ele sobreviver, a recompensa é absurda. Pela primeira vez, ele não está preso,
ao rank que o mundo escolheu para ele. A mudança fica impossível de ignorar quando ele novamente em uma dungeon. Movimentos mais rápidos, força maior e uma confiança que nunca existiu antes. O caçador mais fraco começa a derrotar inimigos sozinho. Os monstros que antes causavam pânico, agora viram treino. A diferença entre o antigo, Dino, e o atual é tão grande que parece outra pessoa. E é exatamente aí que o mundo começa a estranhar. Antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa rápida. Qual anime você quer ver resumido aqui canal em poucos minutos? Comenta aí agora, porque a gente sempre escolhe os próximos vídeos com base no que vocês pedem. Pode ser clássico, recente ou até aquele que ninguém teve coragem de resumir. Agora segura essa, porque o negócio só escala daqui pra frente. Com o tempo, o sistema revela algo ainda mais assustador. Dino não apenas fica mais forte, ele desbloqueia um poder que cresce sem limites claros. As sombras surgem, obedientes, silenciosas, inimigos derrotados se tornam soldados. O campo de batalha muda completamente quando ele entra em cena. Não é mais um caçador lutando sozinho, é um exército seguindo um comando. E quanto mais ele vence, maior esse domínio se torna. A reação do mundo é quase cômica. Guildas começam a desconfiar, caçadores poderosos ficam confusos e relatórios simplesmente não fazem sentido. Alguém que mal sobrevivia agora limpa dungeons inteiras sem esforço visível. Muda a postura, o olhar e a forma de agir. Ele não precisa provar nada pra ninguém. Ele sabe o que se tornou, mesmo que ninguém mais entenda. O mais assustador é que isso ainda é só o começo. O sistema não mostra um teto, apenas novos desafios. Cada vitória abre portas para algo maior e mais perigoso. Dino deixou de ser uma vítima do mundo das dungeons. Agora, ele é uma força que muda o equilíbrio de tudo ao redor. E quando as sombras se movem, ninguém fica indiferente. De caçador descartável a algo que ninguém consegue ignorar, Dino quebra todas as regras que esse mundo achava imutáveis. A fraqueza que quase o matou virou combustível para um poder que só cresce e assusta até os mais fortes. O Monarca das Sombras não nasceu pronto. Ele foi construído batalha após batalha. E o mais perigoso é que isso ainda está longe do fim. Novos inimigos, ameaças maiores e decisões ainda mais pesadas estão a caminho. Se essa ascensão já foi absurda, o que vem depois seria insano. Agora me conta nos comentários qual anime você quer ver resumido aqui no canal, porque essa história continua. E a próxima pode ser a sua escolha.